Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um chaveirinho de coruja como esse aqui. Ele fica uma gracinha e é bem fácil de fazer, e como ele não precisa de muito pano, você pode usar retalhos ou restos de outros projetos para fazer o seu chaveiro. Para o nosso projeto, nós vamos precisar de dois tecidos diferentes, um para o corpo e um para a barriga da coruja, feltro nas cores preta, branca e amarela para fazer os olhos e o bico da coruja. Se você não tiver feltro, você também pode usar EVA. Os moldes que vão estar disponíveis na descrição do vídeo. E eu recomendo vocês passarem eles por um papel um pouco mais resistente, tipo uma cartolina. Uma corrente de chaveiro, linha e agulha para a gente fechar o corpo da coruja. E cola quente para prender os olhos e o bico da coruja. Se você não quiser usar cola quente, você também pode costurar eles à mão. Eu acho que o chaveiro fica até mais bonito quando ele é costurado, mas dá um pouco mais de trabalho, então muita gente prefere usar cola quente. Esses são os nossos moldes. Nós vamos precisar cortar uma vez o tecido da barriga, uma vez o tecido do corpo, só que dobrado, um da base, que você pode usar o tecido ou do corpo ou da barriga. Para os olhos, você vai precisar de dois de cada. O maior você vai cortar dois do feltro branco e o menor você vai cortar dois do feltro preto. E para o biquinho, você vai cortar uma vez com o feltro amarelo. Para cortar o corpo da coruja, você vai dobrar o seu tecido mais ou menos na altura do molde, um pouquinho só a mais, e vai posicionar o seu molde na lateral onde o tecido está dobrado. Eu também vou aproveitar para cortar o molde da barriga nesse pano, que depois eu vou usar para um outro chaveiro. E agora é só cortar em volta dos moldes, mas muita atenção para não cortar a parte dobrada do tecido. O tecido do corpo vai ficar com o dobro do tamanho do tecido da barriga. Eu vou aproveitar e cortar algumas peças de corpo e de barriga da coruja de cores diferentes, porque aí a gente consegue combinar as cores e fazer mais de um chaveiro ao mesmo tempo. É legal que, como o molde não é muito grande, você consegue aproveitar pedacinhos de tecidos de outros projetos que você iria jogar fora, e aí agora você consegue transformar eles num chaveiro. Agora nós vamos pegar os moldes do olho e do bico da coruja e vamos marcar o nosso feltro ou EVA. Para a parte preta do olho eu vou usar a minha régua, mas eu vou deixar o molde disponível para vocês junto dos outros. Agora nós vamos cortar os moldes. Essa parte é muito mais fácil se você não tiver uma calopsita para te atrapalhar. Para quem não sabe, o nome da calopsita é Steve e ele adora participar dos meus projetos de craft. Pronto, para cada chaveiro que você vai fazer, você tem que ter dois círculos brancos, dois círculos pretos e um biquinho. Agora que nós já temos todos os moldes cortados, nós vamos pegar o corpo da coruja e colocar o direito para cima, e vamos colocar a barriga virada para o corpo, posicionando direito com direito, e vamos passar uma costura reta de uma ponta a outra, seguindo uma margem de 1 centímetro, e nós vamos parar faltando 1 centímetro para o final do nosso tecido. Agora nós vamos prender o outro lado da barriga da nossa coruja, e nós vamos começar alinhando a parte de baixo dos nossos moldes, ou seja, aquela parte mais arredondada, e subindo até a ponta. Vamos passar uma costura reta, começando onde nós terminamos a outra costura e indo até a base do nosso tecido, para fechar o nosso triângulo. Agora que nós já costuramos o nosso triângulo, nós podemos cortar o excesso de tecido de todas as laterais e fazer alguns piques nas pontas, e depois é só virar o corpo da nossa coruja. E agora você vai pegar alguma ferramenta pontiaguda para conseguir empurrar a pontinha do nosso triângulo. É bom você fazer essa parte com calma para você não rasgar o tecido. A próxima etapa é você dobrar de 2,5 cm a 3 cm da parte de cima do nosso triângulo para baixo. Esse vai ser o bico da nossa coruja. Depois de dobrar, você vai prender essa parte com um alfinete ou com um pregador. É importante você prender esse pedaço porque a gente não quer que o enchimento entre nele. Eu vou usar uma linha um pouco mais grossa para prender a corrente do meu chaveiro na coruja. Você tem que deixar as duas pontas da linha para dentro, porque aí você consegue dar um nó e ele não vai aparecer.
Agora nós vamos fechar a parte de baixo do corpo da nossa coruja. Nós vamos usar uma linha normal e vamos começar fazendo um ponto e dando um nó para que o nosso ponto não abra. E depois é só você dar a volta, fazendo um ponto de fuxico e finalizando com a linha para dentro do nosso círculo. E você não pode cortar essa linha que vai sobrar, porque depois nós vamos usar ela para fechar a abertura da coruja. Eu acho que se você deixar de 10 a 15 centímetros já vai ser o suficiente para dar alguns pontos para fechar a base da coruja. Prontinho, mas antes de nós começarmos a encher o nosso chaveiro, nós temos que prender o olhinho e o bico da coruja. Nesse exemplo, eu vou usar cola quente para prender os olhinhos e o bico no nosso chaveiro. Você também pode costurar eles à mão, que fica bem bonito. Eu recomendo você começar prendendo o bico e depois prender os olhos. Você também pode prender a bolinha preta no círculo maior dos olhos antes de colocar na coruja. Isso talvez vai te facilitar um pouco. Para o acabamento de baixo, nós temos 2 círculos no molde. O círculo maior é para ser cortado com o mesmo tecido do corpo da coruja. E o círculo menor tem que ser cortado em um papel um pouquinho mais resistente, tipo uma cartolina ou um papel cartão. Depois é só fazer um ponto de fuxico, dando a volta no círculo do tecido. Não esquecendo de começar dando um nó para que o nosso ponto não arrebente. Com isso, nós temos uma casinha para colocar o círculo do papel. Então, nós vamos colocar ele no meio e aí nós vamos puxar bem a linha. E para terminar, nós vamos dar um nó para que o nosso fuxico não abra. Agora, nós já estamos prontos para colocar o enchimento no nosso chaveiro. Existem vários tipos de enchimentos diferentes e você consegue encontrar eles com facilidade na internet ou em lojas próprias para artesanato. Eu acho que o mais comum é fibra de silicone ou fibra siliconada. Dependendo da loja, você pode encontrar com esses 2 nomes. Quando você estiver satisfeito com a quantidade de enchimento na sua coruja, você vai começar a fechar a parte de baixo dela. Faça essa etapa com calma para que a linha não arrebente. Quando a abertura estiver completamente fechada, nós vamos finalizar dando um nó reforçado para que a nossa costura não abra. Depois disso, nós podemos cortar a linha que sobrou. E a última etapa é prender a base no nosso chaveiro. Lembrando que eu estou usando cola quente, mas você também pode costurar à mão. E se você estiver usando cola quente, é importante apertar bastante para que ela fixe bem no corpo da coruja. E com isso, nosso chaveiro está pronto. Prontinho, aqui estão as minhas 3 corujinhas já finalizadas. Essa primeira eu fiz com vocês e eu usei cola quente para prender os olhinhos, o bico e o fundo. E para as outras 2 eu costurei à mão ao invés de usar cola quente. Até o fundo está costuradinho. E ao invés de colocar a corrente de metal, eu coloquei uma corrente de barbante e adicionei algumas miçangas. Esses são alguns exemplos de como você pode customizar o chaveiro. E se seu tecido não desfia, você pode até não colocar o acabamento do fundo. Pode só finalizar e dar um nó para reforçar a costura e deixar ele assim. Então é isso para o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Como sempre, se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar uma mensagem. E não esquece de clicar no gostei se você achou esse vídeo interessante. E depois deixa nos comentários qual dessas 3 corujinhas você gostou mais. Até o próximo vídeo!